Pessoal, nossa aula de língua portuguesa vai abordar a morfossintaxe, especificamente as conjunções subordinativas. E, claro, se nós vamos estudar conjunções subordinativas, nós vamos obrigatoriamente ter que analisar períodos compostos. Tá? O período composto, rapidamente, o período composto é aquele que é formado por mais de uma oração. E oração é aquela frase ou sentença que tem um verbo, ok? Em que há um verbo, ok? As conjunções subordinativas relacionam uma oração principal, ou ideia principal, com uma oração subordinada, ou ideia subordinada, ideia dependente. Então, vamos tratar a oração como se ela fosse uma ideia. Ela tem uma ideia. A ideia principal, ela possui uma ideia. A ideia principal é a oração principal. E a ideia ou ideias subordinadas ou ideias dependentes são aquelas que estão relacionadas com a ideia principal, exercendo uma função sintática para essa oração. Vamos ao texto. É um absurdo que as pessoas fiquem dizendo que os advogados governam o mundo. Também acho. Nem mesmo fizemos ainda uma oferta pela Mongólia. Ora, aí nós temos um texto de Agar, o horrível, né? E um debate. Nós vamos fazer a análise linguística desse texto. Quando falamos de orações subordinadas ou dependentes, conceitualmente, reconhecemos uma composição de ideias na qual a existência de uma somente seja coerente ou possível quando associada a outra. Da mesma forma, poderá haver a necessidade de que a ideia principal seja completada pela ideia subordinada. Exemplos aqui. Nós temos, né, aqui em azul a ideia subordinada. E se alguém tivesse dinheiro, ó, se alguém tivesse dinheiro, compraria aquele objeto. Quando eu digo se alguém tivesse dinheiro e paro a minha sentença nesse ponto, minha construção, meu discurso nesse ponto, alguém que não conhecesse o contexto poderia dizer se alguém tivesse dinheiro, e aí, o quê? Qual é a ideia? Né? Qual seria? Só que é um complemento disso. A mesma coisa no segundo exemplo agora, só que agora a ideia principal está no início. Pedro disse. E se alguém pronuncia essa frase, essa oração, Pedro disse, alguém que esteja fora do contexto, não seja uma resposta, por exemplo, se eu não conheço, vai dizer, disse o quê? Disse que estava cansado. Você percebe que essa oração, Pedro disse, é completada pela oração que estava cansado? Essa oração exerce uma função em relação a Pedro disse, que estava cansado é uma oração subordinada, uma ideia subordinada, a ideia Pedro dizer. Ok? Da mesma forma que eu tenho ali, compraria, alguém compraria, né? Se alguém tivesse dinheiro, compraria esse objeto. Ok? Então, nós temos uma situação em que a ideia subordinada requer alguma coisa para que ela tenha sentido. Nosso texto, então, vejamos, é um absurdo. Dito isoladamente, levaria o ouvinte ou o leitor a questionar o que é um absurdo, se não conhecesse o contexto da ideia apresentada. A resposta seria que as pessoas fiquem dizendo. Ok? Então, que as pessoas fiquem dizendo. É um absurdo que as pessoas fiquem dizendo. As reticências foram intencionais, pois a locução verbal fica dizendo requer complementação. É um absurdo que as pessoas fiquem dizendo que os advogados governam o mundo. Nem mesmo fizemos ainda uma oferta pela Mongólia. Então, eu tenho aqui, fiquem dizendo, numa sequência aqui, fora do HQ, da história em quadrinho, da HQ, as reticências aqui vão dar para nós necessidade de um complemento a isso aí.
A complementação de fiquem dizendo é feita pela oração, que os advogados governam o mundo. Ok? Então, aqui eu tenho uma oração subordinada. A gente vai estudar depois que tipo de oração é essa e que conjunção é essa aí. É um absurdo que as pessoas fiquem dizendo que, conjunção, ó, que advogados governam o mundo. Temos 3 orações. É um absurdo. Segunda oração, que as pessoas fiquem dizendo. Terceira oração, que os advogados governem o mundo. Ok? Há 10 tipos de conjunções subordinativas. Apenas 10, gente. Nós vimos que nas coordenativas são 5. E as subordinativas são 10. Que exercem funções específicas na composição de ideias. São divididas em 2 grupos: as integrantes, apenas o que e o se, e as adverbiais, que são as causais, concessivas, conformativas, condicionais, consecutivas, comparativas, finais, proporcionais e temporais. O que é isso? O que é causal? Olha, é muito importante que nessa revisão que a gente está fazendo, vocês façam uma pesquisa se não conseguir entender um termo. Mas nós vamos falar de cada um deles aqui. Eu não sei o que é causa. Eu não sei o que é uma concessão. Eu não sei o que é uma conformidade. Tá? Nós vamos explicar cada uma delas. Da ideia de conformidade, da ideia de condição, transmite uma ideia de consequência consecutiva, comparativa, comparação, finais, aqui no caso, final, de finalidade. Tá? Proporcionais, de proporção, temporais, expressa uma ideia de tempo. Vamos ver. As conjunções integrantes integram o complemento, o sentido da oração principal. São apenas 2, o que e o se. As orações introduzidas pelas conjunções integrantes exercem uma função de valor substantivo em relação à oração principal. Ele vai ser um sujeito, vai ser um objeto direto, um objeto indireto, que vimos em aulas anteriores. Né? Vimos esses termos em aulas anteriores. Por isso que é importante, para você chegar no topo da gramática, desse mecanismo que faz a língua funcionar, você conhecer aquelas funções sintáticas que aprenderam lá no início dos anos finais do ensino fundamental. Complemento nominal, predicado nominal e aposto. Exemplo, eu sabia, acabou aí. Ora, falta alguma coisa para completar. Eu sabia que você conseguiria o emprego. Ninguém disse se Maria viria para a festa. Se, o que e o se, conjunções integrantes, vão exercer funções sintáticas em relação às outras, à oração principal. As conjunções subordinativas causais, aí nós vamos para outro grupo, as que são adverbiais, dão uma circunstância, né, um valor de um adjunto adverbial, o valor de uma locução adverbial, aqui no caso de causa, introduz uma oração que indica a ideia de causa em relação à oração principal. Exemplos mais usados: porque, pois, porquanto, como, por isso que, já que, uma vez que, visto que. A sala está quente porque as janelas e portas estão fechadas. Olha só, a sala está quente. Qual a causa da sala estar quente? A sala está quente. Ora, ela está quente porque as janelas e portas estão fechadas. Essa é a causa. O porquê aqui está ligando uma oração, que é a ideia principal, a sala está quente, com a ideia subordinada de as janelas e portas estarem fechadas. Se você pegar o porquê, significa o quê? O porquê é uma conjunção. Aqui, no caso, uma conjunção causal. Porque introduz, liga uma ideia de causa a uma ideia principal. Conjunções concessivas. Introduz uma oração que indica ideia de contrariedade em relação à oração principal. Exemplos mais usados: embora, muito embora, conquanto, ainda que, mesmo que, posto que, bem que, se bem que, apesar de que, nem que, são várias, né? Por que são várias, professor? Porque não só uma. Porque se você colocar só uma e você necessitasse falar, escrever, você fica repetindo o tempo todo a mesma coisa. Então você possui, assim como em outras línguas, diversas conjunções para expressar ou introduzir o mesmo tipo de ideia. Aqui no caso da concessão, embora corresse muito, João não conseguiu chegar ao trabalho na hora. Só a ideia, correr muito, qual seria a lógica? Chegou no horário, chegou a tempo. Não. Embora corresse muito, não conseguiu. Ok? Isso é uma concessão.
Conjunções subordinativas conformativas. Introduz uma oração que indica uma ideia de conformidade em relação à oração principal. Exemplos mais usados: conforme, como, segundo, consoante. Paulo fez as tarefas conforme foi orientado pela professora. Conforme foi orientado pela professora. Olha só, conformidade. Ok? As conjunções subordinativas condicionais introduzem uma oração que indica a ideia de condição em relação à oração principal. Exemplos mais usados: se, caso, conquanto que, salvo que, desde que, menos que. Você será aprovado no exame se for mais aplicado aos estudos. Uma condição para a ideia principal. A ideia principal é ser aprovado no exame. Aqui é subordinada. Se for mais aplicado aos estudos, se for mais estudioso. As conjunções subordinativas consecutivas. Consecutiva, gente, consequência. Introduz uma ideia de consequência em relação à oração principal. Exemplos mais usados: tanto que, tão que, tal que, de forma que, de maneira que, de modo que, de sorte que. Joaquim estudou tanto que adormeceu sobre os livros. Você imagina uma pessoa estudando? Estudou e caiu a cabeça em cima dos livros ali, dormindo. Estudou tanto que adormeceu sobre os livros. Olha a consequência aqui de estudar tanto, né? Próximo. Conjunções subordinativas comparativas. Comparação, óbvio, né? Em relação à oração principal. Exemplos mais usados: mais, menos, maior, menor, melhor, pior, do que, tal, qual, tanto, tão, quanto, como, assim como, como se Maria é tão estudiosa quanto sua irmã. Olha só uma relação de comparação sendo feita. Eu tenho ali uma conjunção subordinativa comparativa. É tão estudiosa, aí o tão quanto, né? Sua irmã é. Mas só uma oração aí. Não. Existe uma oração aqui onde houve uma elipse do verbo, o verbo não aparece. Maria é tão estudiosa quanto sua irmã é estudiosa. Não precisa repetir, né? O verbo está subtendido ali. Houve uma elipse dessa de é estudiosa, né? No caso aqui, uma elipse do próprio predicado da oração subordinada. As conjunções subordinativas finais introduzem uma oração que indica uma ideia de finalidade em relação à oração principal. Exemplos mais usados: para que, a fim de que, por que, para que, no caso, que, o porquê aqui, quando tem sentido de para quê. Eu e meus amigos juntamos dinheiro para que pudéssemos comprar as camisas do nosso time de futsal. Olha aqui a finalidade de juntar dinheiro. Ideia principal: juntar dinheiro. Ideia subordinada final, com ideia de finalidade: para que pudéssemos comprar as camisas do nosso time de futebol. Aqui a finalidade de juntar dinheiro. Aqui eu tenho uma ideia subordinada com valor de finalidade. Conjunções subordinativas temporais. Introduz uma oração que indica a ideia de tempo em relação à oração principal. Exemplos mais usados: quando, antes que, depois que. Uma série de conjunções, né? José saiu de casa logo que seus pais chegaram. Logo que, no mesmo instante, no instante, né? Poderia ser assim que seus pais chegaram. Aqui, logo que seus pais chegaram, é uma ideia de tempo ligada à oração principal, que é José sair de casa. Proporção, as proporcionais, né? A ideia de proporção. Exemplos: a medida que, ao passo que, a proporção que, quanto mais, quanto menos, pode ser para mais ou para menos a proporção, né? Margarida trabalha mais à medida que precisa de mais dinheiro para pagar suas contas. À medida que liga a ideia de precisar de mais dinheiro para pagar contas. Trabalha mais à medida que. Trabalha menos à proporção que poupa. Por exemplo, poderia ser inversamente proporcional. Também, numa inversão proporcional, que não é o caso aqui. Atividade, né, gente? Indica o sentido expresso pelas conjunções e pelas locuções ou locuções conjuntivas destacadas a seguir. No caso aqui, só uma conjunção. Se não almoçarem logo, as crianças ficarão com fome. Ok? Isso é o quê? Uma causa, consequência, condição ou finalidade. 2. Cheguei cedo ao cinema para que pudesse escolher o melhor lugar. Isso é o quê? Uma causa, consequência, condição ou finalidade?
escolher o melhor lugar? E aí a conjunção introduz uma ideia de quê? No último exemplo aqui, né, no caso, um HQ. Se estamos lutando pelo que é certo, por que eles estão lutando tão arduamente pelo que é errado? A conjunção destacada introduz uma ideia de o se aqui, ó. Causa, finalidade, condição ou consequência? Pessoal, esse é o trabalho inicial com conjunções subordinativas. Espero que vocês se estimulem a estudar conjunções, principalmente esse grupo. Estamos chegando no topo da gramática da língua portuguesa. A gramática é o mecanismo que faz a língua funcionar e você precisa desses órgãos, esses organismos, esse sistema para poder interpretar, para poder produzir textos com mais qualidade, com mais recursos linguísticos para produzir textos melhores, ok? Para expressar causa, consequência, condição, finalidade, utilizar bem esses recursos do nosso sistema. É isso aí, gente.